Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir saudade. Eu vou tomar uma brama, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra cê ter saudade, vai sentir saudade. Faltou eu entrar, né, rapaz? Combinei aqui com contra-regra, não. Bom dia a todos, meus amigos, gente boa. Estamos aqui para falar mais uma vez de um assunto que muita gente, na verdade, não quer nem saber. Mas eu, como torcedor, estou falando como torcedor. Aqui não é live de jornalista, não. Hoje é live de torcedor para torcedor. De alguém que ama o Ceará, para quem ama o Ceará, de verdade. Tá? Por isso que eu já tirei, inclusive, alguns comentários bestas aqui do chat. Primeiro, porque eu não tenho paciência para quem comenta besteira na minha live. Meu ouvido não é pinico. Os meus olhos não são pinico. Eu não tenho paciência para comentários imbecis aqui na minha live. Esse negócio avisa não sei quem, avise você, faça o canal, e aí você propaga o que você quiser. As merdas, as asneiras que você quiser. Então, dito isso, a pessoa que me segue ou que se inscreve no meu canal, ela tem que ser, no mínimo, inteligente. Para saber que eu não tolero esse tipo de comentários em besta, de briguinha besta, de conversinha besta no meu canal. Não tolero. Faço questão de dizer, porque para mim, é simplesmente um clique mandar a pessoa para baixo da égua. Simplesmente. Eu não estou nem aí. Eu não vivo disso aqui. Mais uma vez eu digo, isso aqui é uma brincadeira para mim. Só que é uma brincadeira séria. Tá? A brincadeira é séria. Então, por exemplo, essa historinha de torcedor do Fortaleza, torcedor do Sport vir se meter nesse papo que a gente vai ter aqui hoje, o papo aqui é para preto e branco. É para alvinegro. É para gente que tem amor ao Ceará. Não é para brincadeira. Então, brincou aqui, cliquezinho, nunca mais assiste o Célio Camargo. Só se fizer outro canal. Eu tenho mais de 3 mil bloqueados aqui. Então, meu objetivo aqui não é inscrito. Embora eu queira, claro, que o canal cresça cada vez mais, para mim, é algo que me dá muita satisfação. Saber que estou fazendo um trabalho e que as pessoas estão se identificando, admirando. O Cláudio Bandeira já está aqui. Calma, Selminho. Calma, Selminho. Como diria o Dela. Abraço, meu irmão. Olha, o papo aqui é sobre eleições do Ceará. É um tema que, durante o ano inteiro, a gente teve preocupação com isso. Primeiro, porque o papo era o sócio-torcedor votar. Né? O papo era fazer o sócio-torcedor votar. Não deu certo. Mesmo o presidente dizendo que era a favor, nunca eu vi ele fazer uma campanha para alguém votar, algum conselheiro se sensibilizar e permitir o voto do torcedor alvinegro. O torcedor não é besta. Diz o ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Eu não quero ter nenhum tipo de dinâmica negativa nem contra A e nem contra B. Eu tenho o meu pensamento. Meu pensamento ele é público. Eu expresso ele aqui. Todo mundo sabe. Eu não gosto da gestão do João Paulo. Nada contra ele. Nada, te confesso. Não tenho nada contra o rapaz. Eu nem sei quem ele é. Eu o vi algumas vezes na igreja de Fátima, porque também sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. E lá, e algumas vezes que a gente passou, acabei encontrando ele lá. Mas foi até bem antes dele ser presidente do Ceará. Eu simplesmente fiz uma pesquisa aqui no canal. E a pesquisa é o seguinte: 68% dos torcedores do Ceará não querem João Paulo presidente.
apenas 32% querem João Paulo presidente. Selmo, o que é que você tem contra o João Paulo presidente? Rapaz, eu tenho muita coisa. Contra, tenho muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu poderia enumerar, e vou enumerar algumas. Por exemplo, a inaptidão para resolver problemas, o amadorismo com que ele gere o Ceará Esporte Clube, os momentos inoportunos que ele aparece. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui, porque é tão engraçado, chega a ser cômico, por incrível que pareça. Chega a ser cômico mesmo. Eu fico assustado quando eu vejo, porque às vezes eu não acredito. Tem hora que a gente... Tem até um meme, né? Assim, é ele? Será que é ele? Não tem um meme desse jeito, né? Tem um meme que fala disso. É ele, tal? Será que é ele? Olha aqui. Quem acertar onde está o presidente aí ganha um cheiro do tiririca. Olha o caminhão da Forticap, que contrataram para carregar esse horror de gente em cima, que já é o primeiro erro. Né? Pegar um caminhãozinho desse aqui, botar um bocado de gente em cima, jogadores. Até gente da minha família tinha em cima desse caminhão. É brincadeira? Tinha. Ele é o primeiro aqui de preto na frente. Aí, na frente desse caminhão, que não era para ser esse caminhão, era para ser um outro caminhão, bem mais seguro, bem maior, era para estar os jogadores. E não presidente, e cartolas, e segurança. No Ceará é tudo invertido. Esses momentos aqui, gente, são momentos tolos, bestas, momentos muito simples, mas são momentos que refletem a personalidade do sujeito quando ele quer aparecer em todo momento, como ele sendo o cara que realizou o negócio. Depois do acesso, o ex-presidente, nas redes sociais, disse: me chamaram de incompetente, lhe humilharam. Muita gente ainda vai chorar pedindo desculpa a você. Meu Deus, eu me sensibilizei. Porque um é o retrato do outro. Não sei se você percebe. Além de ser a continuidade, um é o retrato do outro. Os dois são incompetentes. Os dois, como presidente do Ceará, são ridículos. Ferem a cadeira de presidente do Ceará, porque não tem capacidade gerencial. E os dois vêm do setor financeiro. Mas disseram, através de um balanço, isso é o balanço oficial do Ceará, no começo do ano passado, aliás, no começo desse ano, foi divulgado. Isso aqui são dados, tá? Isso aqui não é achismo, não. No balanço do Ceará, inclusive mostrado pelo jornalista, grande, eu quero um bem danado a ele, porque eu acho um baita de um profissional, o Mauro Bastos, o Ceará tinha uma dívida dita pela própria diretoria nos seus balanços, de 104 milhões de reais. Isso no começo do ano. 104 milhões de reais. Se nós começamos o ano com 104 milhões de reais, e nós tivemos, em várias oportunidades, entrevistas onde os gestores diziam o seguinte: subir para a Série A é caro. Essa dívida aumentou porque a Série A é muito caro. Então não vale a pena ir para a Série A? Então não vale a pena subir? Não vale a pena disputar a Sul-Americana? Não vale a pena disputar a Libertadores? Não vale a pena ficar ali nas colocações da Série A que ganham uma baita de uma grana no final do ano? Quem diz isso, gente, é porque não tem competência para gerir. Como um time passa 5 anos seguidos numa Série A, fruto de muito dinheiro arrecadado, porque Série A é feira de arrecadar dinheiro. Você precisa só ter competência para isso. E cai para uma segunda divisão devendo salário de jogadores. Eu estou fazendo aqui uma reflexão
para que vocês, conselheiros que vão votar amanhã, eu sei que isso aqui vai chegar a vocês, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu estou desprovido de rancor, de ódio, de raiva. Eu estou aqui falando a verdade. Nada que eu vou dizer aqui falta uma vírgula com a verdade. Eu vou rememorar você, para que você possa entender o que é o momento do Ceará. Porque parece que o acesso ele tapou tudo. Ele não tem defeitos, não tem problemas. Não tem problemas. E eu vou mostrar que, ao contrário, apesar do acesso, apesar dessa diretoria, foi você, torcedor, que abraçou o time e puxou pela mão. Porque se a gente não colocasse a multidão que a gente colocou no Castelão, todos esses jogos que teve lá, o Ceará não teria subido. O Ceará foi puxado pelo seu torcedor e não foi pelo presidente. O Ceará sobe e ele dá uma entrevista. Me disseram que eu era incompetente. Continua e vai ser incompetente como presidente do Ceará, porque não tem capacidade de ser presidente do Ceará. Esse cara vem de uma gestão do Robson de Castro, mais uma vez eu digo, ele era financeiro do Robson de Castro. E o Ceará, na Série A, no período do Robson de Castro, ele multiplicou as dívidas dele. Só aumentou as dívidas do Ceará. Como é que pode? Como é que eu vou entregar ao financeiro de uma gestão que só multiplicou as dívidas, que acumulou dívidas, o benefício de ficar 3 anos mais à frente do Ceará e o Ceará disputando a Série A? Ou vocês acham que esse ano foi tranquilo? Vocês estão satisfeitos com o que aconteceu esse ano? Foi só o acesso que nós tivemos? Mas ganhamos o Campeonato Cearense e ganhamos o acesso. E o endividamento do Ceará? E a desvalorização da marca. Não esqueçamos dos 14-0, dos 10-0, dos, sei nem 14-0, 15-0, 10-0, 9-0, que essa marca do Ceará foi exposta por essa diretoria, quando pegou aquele time que tinha até jogadoras menores de idade e botaram para disputar o Campeonato Brasileiro Feminino, expondo ao ridículo a marca Ceará Esporte Clube. Não esqueçam da entrevista bizonha que foi dada ano passado, do jogo com os astros do Ceará. O Ceará numa crise imensa. Chega o Ceará, marca a coletiva, o presidente e o diretor de comunicação do Ceará, eu acho, diretor de marketing do Ceará, para fazer essa jogada de marketing. Não, nós vamos fazer um jogo com os ídolos do Ceará. Cara, parece que a noção não caiu em Porangabuçu. Parece que noção é algo que não passa em Porangabuçu. Esse ano, a gente deve chegar ao final do ano com mais ou menos uns 200 milhões em dívidas. Processo do Ângelo Oliva, processo do Clebão, processo do Lucas Ribeiro, eu acho, aquele zagueiro que está no Goiás, Barleta, Zé Roberto, agora 2 milhões. Gente, a soma de dívidas que o Ceará tem na justiça é astronômica. Astronômica. O Ceará, nessa gestão, ainda pagou valores pelo Wesley. Levanta a mão quem lembra do Wesley. E cadê o Wesley? Cadê o ativo do Ceará? 5 milhões jogados no lixo, praticamente. Cadê? O que foi que deu? Se tornou em quê? Gente, precisa abrir o olho. Faz tempo que eu venho dizendo aqui que o endividamento do Ceará vai aumentar. Eu não sou menino besta. Esse olho aqui é irmão desse. Nós temos o departamento jurídico no Ceará, que no caso Barleta falava uma coisa de manhã, uma de tarde, outra de noite. Como é que pode você ter uma noção sobre uma determinada situação, a forma da lei, e de manhã tem uma coisa, de tarde diz outra, à noite faz outra, e todo mundo já sabe o que é que ia dar. Eu falei aqui. Eu fiz um vídeo e falei. Isso aí vai dar merda.
Prejuízo para mais de 10 milhões ao Ceará. Isso quando começou a história. Por quê? Porque eu não sou menino. Isso aqui não foi pintado, não. Isso aqui é sabedoria, estudo, competência. Sim, competência. Isso aqui não caiu do céu, não. Eu sei o que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu falo. Aí muita gente fica numa situação que é assim. Eu até me perguntei, né? O cara ganhou a Copa do Nordeste, o cara ganhou o Campeonato Cearense, o cara ganhou o acesso, foi campeão cearense feminino. Você não pode dizer que o João Paulo não é um presidente vencedor. Claro, ele é um presidente vencedor. Apesar dos pesares, é um presidente vencedor. Mas o Ceará não tem transparência. Lembram da história do Portal da Transparência? Vocês lembram disso? Cadê o Portal da Transparência? Cadê o Portal da Transparência? Cadê o balanço mensal do Ceará? Você sabe a quem o Ceará deve? Você sabe quem deve ao Ceará? Nós não sabíamos nem que o Ceará tinha sócio na base, apareceu agora o Ângelo Oliva na justiça cobrando 25% de Arthur Cabral e outros mais. Como torcedor do Ceará, feliz por estar na Série A, mas quando eu imagino que nós passamos o ano todo, nós não conseguimos mudar o nosso estatuto, apesar de muita luta. Quando eu imagino que nós passamos o ano todo sofrendo mais e mais a cada dia. Porque não me digam que você não passou agonia esse ano com o Ceará. Porque se você não passou, você não é torcedor do Ceará. Transferban. Nós somos envergonhados, nós somos decepcionados. Toda semana notícia de jogador entrando na justiça. A marca do Ceará vem sendo envergonhada há muito tempo por essa gestão. A ponto de o presidente, numa prestação de contas, pegar o microfone e falar aquela história fatídica das notas fiscais. Ali falta até um assessor. Se eu fosse assessor dele, jamais eu deixaria ele falar merda daquela. Jamais eu deixaria. Nem tudo que é dito é lícito e pode ser dito. A gente tem que ter uma importância com o clube que justifique o amor que a gente tem por ele. Nós precisamos ter esse discernimento. Começa o Campeonato Cearense, nós não podemos discutir nada, porque o time está jogando, pode ser campeão e a gente vai atrapalhar. Começa o Campeonato da Copa do Nordeste, a mesma história. Começa o Campeonato Brasileiro, a mesma história. A Copa do Brasil, a mesma história. Terminou o ano, segunda-feira para nós, aliás, domingo terminou o ano. 4 dias depois é a eleição do Ceará. E nós discutimos o que sobre a eleição do Ceará? Que foi discutido. Aí eu pergunto a você, torcedor, qual é a hora certa de discutir? Ao meu ver, isso era para ser uma coisa leve, uma coisa natural e corriqueira. Por exemplo, quando tem eleição para prefeito, a prefeitura não para de trabalhar. Ela continua trabalhando e as coisas continuam acontecendo. Quando a eleição é para governador do estado, do mesmo jeito. O governador continua trabalhando, a coisa continua rolando. 3 meses antes, ele se afasta. 3 ou 5 meses antes, ele se afasta e pronto. Não para ter eleições. Por que no Ceará a gente não pode fazer a mesma coisa? O time continuar jogando, a coisa continuar acontecendo e os bastidores rolando aqui. Não precisa ter briga, não precisa ter morte, não precisa ter nada disso. Isso não existe. Mas é pregado, inclusive, por alguns conselheiros, e aí, perdão, eu vi o doutor Mobral falando uma vez
que o que acontecia é que os conselheiros tinham medo da violência da torcida do Ceará. Eu não sabia que o torcedor do Ceará era violento, a ponto de nós, alvinegros, ter medo de andar no meio dos alvinegros. No dia que eu tiver medo de ir a um estádio de futebol, de ir ao Castelão ou ao PV assistir o jogo do Ceará, rapaz, eu fiz uma merda muito grande. Nós, alvinegros, não podemos ter medo dos alvinegros, salvo se nós tivéssemos feito uma merda muito grande. Quando você vê diretor, quando você vê conselheiro entrar numa votação com um sistema de segurança enorme, entrando por detrás do campo, como foi no caso do Estatuto, isso mostra que as coisas não andam bem, as coisas não estão no lugar. Ao torcedor existe o amor pelo clube. E ao torcedor deve ser dado o acesso ao clube. O clube é da torcida. O clube não tem um dono, não existe um dono do Ceará Esporte Clube. O clube é do seu torcedor. O Ceará tem que ter, o Ceará instituição tem que ter essa noção, por quem está lá à frente, de que ele gere para muitos. Ele gere para muitos. Ele não gere em causa própria ou para ele. Eu sei que tem dívidas. Eu sei que existem problemas que têm que ser resolvidos. O próprio presidente disse: eu tenho que pagar contas a pessoas que estão nos ajudando. E eu quero saldar essas contas antes de sair do Ceará. Isso ele disse numa das plenárias lá que teve, eu não sei se foi prestação de contas, ele pegou o microfone e disse no mesmo dia da história das notas. E eu acho que ele está certo. Porque se ele arrumou compromisso com alguém, e esse alguém é da convivência dele, é da confiança dele, a pessoa depositou nele confiança, ele tem que honrar. Ele tem que honrar, claro. Se o que foi acertado é certo ou errado, aí não sou eu que vou verificar, porque nem sou conselheiro e nem sou sócio-torcedor, e não serei. Enquanto essa turma estiver aí, eu não serei. Mas cabe ao Conselho fiscalizar. Cabe ao Conselho Deliberativo encontrar meios que possa fiscalizar. Eu sei da dificuldade. Sei que o Herbert é um cara sério, eu sei disso, de tudo isso. Mas falta ação. Nós vamos para uma Série A. Nós já adiantamos, e a minha preocupação também é outra, tá? Quando o Ceará divulgou, no começo do ano, um déficit de 104 milhões, ele colocou no balanço do ano passado o dinheiro que ele recebeu agora da Liga. Ou seja, naquele momento, a tendência é que o débito era muito maior. Ainda tem isso. Ainda tem esse lado aí. Mas como há dificuldade de ter acesso a documentos, você nem tem uma precisão do que pode acontecer ou do que está acontecendo. Ninguém tem o raio-x do Ceará. Talvez o CEO, que está lá agora, que é da área financeira e está fazendo isso, e eu acho que veio para organizar as coisas exatamente para o João Paulo ser candidato, embora ele tenha dito o ano inteiro que não era candidato. Mais uma vez, ele diz uma coisa e faz outra. E isso todo mundo vê. Toda a torcida vê. Quando o Ceará foi campeão cearense, o Richard dividia a taça com ele em cima do palanque. As duas mãos da taça era dele, o Richard botava só uma, porque ele quer aparecer. É nessas horas que a incompetência gosta de aparecer. Para dizer, ei, lembre-se de mim, eu estava aqui. Eu estava aqui. O momento que é para ser dos jogadores, sempre ele aparece. Ele era para ser reconhecido e não aparecido. O presidente era para ser reconhecido, baita de um presidente. Eu nunca vi o Franzé Moraes
segurando taça dentro de campo. Se alguém tem alguma foto, me mande. O presidente de um clube de futebol, vê se a Leila está lá segurando taça com seus jogadores. Ela pode estar na foto do contexto. É nessa hora que os incompetentes se aparecem, porque eles precisam ser vistos, precisam ser notados. Ontem, nesse caminhãozinho aqui que eu mostrei, a primeira pessoa que você vê é o presidente. A primeira pessoa que você vê em cima do caminhão é o presidente. Aliás, eu queria ser amigo do dono desse caminhão. Hein? Esse caminhão aluga o caminhão para a oposição e para a situação. O cara é forte. O cara é forte. Esse caminhãozinho era o mesmo caminhãozinho que estava lá na época do Estatuto fazendo zoada para a oposição. E agora estava carregando o time do Ceará, a diretoria em cima. Não dá para entender, não. Bom, eu queria ser amigo seu, viu, amigo? Você é interessante, atende a gregos e troianos. Isso é uma virtude, não é uma crítica, é uma virtude, tá? É um destaque. Então, eu, como torcedor, hoje eu me preocupo, estou fazendo essa live aqui. Eu chamei até o Pedro Gabriel para fazer entrevista. Ele estava muito ocupado hoje nas reuniões dele. Ao presidente do Ceará, eu não dou o microfone. Não porque eu não queira, porque eu acho que ele nem quer um papo comigo. Porque se sentar aqui na minha bancada, vai ter que responder coisas que eu não sei se ele quer responder. Ou se está disposto a responder, ou se sabe responder. Aí não vai ser uma entrevista, não, vai ser uma inquirição. Porque eu tenho muita coisa para perguntar. Eu tenho certeza que eu vou ficar sem resposta, eu não vou gostar. Então, eu não quero ter esse desgosto, esse desprazer de fazer vocês passar por isso. Eu não, eu estou tranquilo. Eu até passo. Mas passo do meu jeito. Porque qualquer pessoa que vier ao meu canal vai ter que responder o que eu pergunto, não o que ela quer. Eu não dou microfone aqui para estar lhe falando merda. Eu não dou. Quem quiser bater papo comigo e querer impor as suas verdades, as suas... aqui não. Nesse canalzinho aqui, não. Aqui tem dono. Aqui tem dono. Aqui a gente vai conversar o que deve ser conversado e não o que você quer conversar. Qualquer um. Qualquer um. E sabem disso. E sabem disso. Então, nós vamos ter aí a alegria de ter o Ceará na Série A, que, para mim, não fez mais do que a obrigação levar o Ceará à Série A. Primeiro, pelo prejuízo que é o Ceará numa Série B. Segundo, porque precisam de dinheiro para saldar os compromissos. Né? E terceiro, se o time cai e ele fosse aclamado o presidente, seria mais difícil para ele. Né? Começar o ano, como foi dito, com 120 milhões a menos no bolso, porque o acesso à Série A é no mínimo 120 milhões no bolso do Ceará. E aí, torcedor, eu sei que o papo é chato, que você queria estar falando aqui de contratações, eu sei disso, mas é necessário. É um papo chato. Eu também não queria ter esse tipo de papo, não. Eu queria estar tendo outro tipo de papo aqui, bem mais alegre. Mas a gente tem que ter a noção da realidade das coisas. Porque eu tenho certeza que ano que vem você não quer o Ceará chegando lá e levando goleada. Você não quer ver o Ceará chegando lá e passando vergonha. Eu tenho certeza, porque a nossa nota de corte hoje é o nosso rival Fortaleza. O Fortaleza é a nota de corte. Ontem, até no Nordestinando, no programa Nordestinando, eu estava com o Jader, representante do Vitória, com o Nerd Futebol, representante do Esporte Clube do Recife, estava com o CH, meu companheiro, jornalista de bancada, que é torcedor do CRB, né? E estava com... Eu era nós quatro. A gente falava sobre isso. Primeiro, 80% desse elenco aí, até um pouquinho mais, talvez, 85%. Eu já digo de cara, eu ficaria com o João Paulo, ficaria com o David Ricardo e com o Lourenço. O resto, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui nesse acesso, mas, pelo amor de Deus,
Eu vejo gente falando assim, eu queria o Mugni. Gente, Mugni na Série A, pelo amor de Deus. Mugni não teve regularidade na Série B. Teve partidas boas, alguns momentos bons, mas o cara não aguenta 90 minutos. O Pulga, eu nem falo, porque o Pulga praticamente já deu adeus ao Ceará. Ele mesmo deu entrevista. Eu queria me despedir assim, com acesso. Ou seja, ele sabe que não vai permanecer. Mas até para chegar nisso, numa escolha de quem fica e de quem sai, nós temos que escolher o nosso presidente. Eu não conheço o Pedro Gabriel. Eu tive com o Pedro Gabriel 2 vezes, eu acho, talvez, 2 vezes. Mas o desejo de mudança pode até ser pior do que o João Paulo. Eu não conheço. Mas o João Paulo, eu já sei como é que é. Do João Paulo, eu já sei o que eu posso esperar. Do Pedro, eu tenho o benefício da dúvida. E no benefício da dúvida entre um que não sabe gerir o dinheiro do Ceará, que o endividamento só aumentou, embora tenha conseguido acesso, tenha conseguido ser campeão, mas aí minha pergunta é, tudo bem, vale a pena subir para a Série A? Nunca será algo que a gente vai reclamar. Mas quanto é que está o endividamento do Ceará hoje? Essa é a pergunta que eu faço para você, torcedor, para você, diretor, para você, presidente João Paulo, para você, conselheiro que vai votar. Será que vale a pena mais 3 anos de João Paulo no Ceará? Até onde o Ceará aguenta? Até onde nós podemos ir? Se for o João Paulo, eu vou apoiar, eu vou torcer, eu vou rezar muito para que ele acerte, para que ele tenha aprendido com os erros. Mas eu não acredito na capacidade gerencial da pessoa. Pelos atos bizonhos que eu já vi. E que eu tenho certeza que vocês também viram. O Pedro Gabriel, mais uma vez eu digo, eu não tenho amizade ao Pedro. Eu pouco converso com o Pedro. Eu tive com o Pedro 1 ou 2 vezes. Mas é um garoto novo, preparado, estudado, torcedor alvinegro. Você olha que o Pedro Gabriel tem cara de menino, mas já é pai, já é um cara que tem uma família, tem uma história, tem uma vida. Não é conselheiro de 1 ano, de 2 anos do Ceará, já está há bastante tempo dentro do Ceará. Eu não estou pedindo aqui para ninguém votar em ninguém, me entendam. Eu não estou pedindo voto para João Paulo nem para Pedro Gabriel. Eu estou dizendo a você, conselheiro, você que impediu o sócio torcedor de votar, porque, pelo povo, o João Paulo não seria presidente do Ceará. Então, ele vai ser presidente novamente se for aclamado, se for eleito, na verdade, porque ele não será aclamado, ele será presidente contra a vontade da grande maioria da torcida do Ceará. Ou seja, o cara já vai estar num lugar onde a grande maioria não quer que ele esteja. E aí, eu fico me perguntando por que é que eu não tenho salário, tenho minhas empresas para tomar conta, quero ser presidente do Ceará. Todo mundo me xingando, vendo que eu não tenho competência. A maior parte da torcida contra, quase 70% da torcida não quer. Por quê? O que é que me faz ter esse desejo de continuar? Eu não sou psicólogo, as minhas formações são na área jurídica e na área de comunicação. Eu fico me analisando. Será que eu toparia um negócio desse? Mas, sinceramente, eu me assusto com tantas situações toscas que a gente vê. Agora, ele não precisa saber de tudo, ele não precisa ter conhecimento na área de comunicação, na área de marketing, na área de futebol, ele não precisa de nada disso. Ele precisa ter consciência de que ele tem que colocar ao lado dele pessoas que sejam mais inteligentes do que ele nos assuntos em que ele não domina. Porque se ele se cerca de bons diretores,
E se o projeto não for um projeto de poder, for um projeto de amor, tem que ser projeto de amor. O Ceará consegue ultrapassar essa crise administrativa e, quem sabe, até ele se estabelecer como um presidente. Que as pessoas digam assim, realmente começou mal, mas deu a volta por cima. Porque se eu estiver torcendo contra ele, eu estou torcendo contra o meu Ceará. E eu amo esse time. Amo. Amo. Incondicionalmente. Talvez por amar tanto eu sou tão crítico, que eu quero ver sempre bem. Sempre lá em cima. E não esqueçamos, a nossa nota de corte é o nosso maior rival. Nosso maior rival hoje é a nota de corte do Nordeste. O Bahia quer ser igual a eles, o Sport quer ser igual a eles. E não me venha com conversa de que não quer, porque quem é que não queria estar disputando hoje um Campeonato Brasileiro lá em cima? Não sejam hipócritas. E o Fortaleza vai puxar o Ceará. Vai puxar o Ceará, vai dizer, e aí, vai ficar aí mesmo ou vem comigo? E aí, vai competir comigo aqui em cima ou vai ficar aí embaixo sendo medíocre? É a nota de corte do torcedor do Ceará. Porque agora se igualaram os patamares. Estão no mesmo patamar. Série A do brasileiro. Agora, o que vai acontecer dentro da Série A depende muito da competência de cada um. E aí eu tenho certeza que o torcedor do Ceará não vai querer ver o Ceará lá embaixo patinando e o Fortaleza lá em cima. Vai querer equilibrar o negócio. E aí eu me pergunto, como será o ano do Ceará com endividamento, com os compromissos saudados com esse elenco, porque teve compromissos assumidos, com dívidas que tem com jogadores desde 2022, entre eles o Vina. Como é que o Ceará pretende fazer isso? Outra preocupação é o adiantamento das rendas futuras. O comprometimento, por exemplo, de um dinheiro da Liga. O que o Ceará está gastando hoje, gente, representa o dinheiro referente a 20% dos 50 anos para frente de transmissões de streaming, de TV, de internet. Eu não vou ter mais nem osso nessa época, quando terminar isso. Eu estou com 53, se eu botar 50 para frente aqui, 103 anos. Se tiver, eu não levanto mais nem para ir no banheiro. Gente, a gente está falando de meio século para frente. Será que o torcedor, gente, ele não consegue enxergar isso? Será que o torcedor é tão cego a ponto de só comemorar o acesso? De não ver que o acesso é muito bom, mas melhor ainda é a gente se preparar para uma Série A? Será, gente, que o torcedor não consegue, enxergar isso? Eu sei que a grande maioria do brasileiro não entende nem da política da vida dele, do dia a dia. Ele não sabe nem que votando no X ou no Y, o ovo vai aumentar, a carne vai aumentar, a gasolina vai aumentar. Eu sei disso. Nós temos, infelizmente, um país analfabeto politicamente. 10%, talvez 15% do povo brasileiro tenha um entendimento real da política como um todo. Isso se estende para o futebol também. O futebol aqui é mesmo, porque o futebol existe a razão e o coração está sempre à frente. O coração vai estar sempre à frente. Eu me preocupo com o futuro do Ceará. Tá? Eu vou pedir perdão aos que não concordam com meus pontos de vista. Vou pedir a vocês que, quem não tiver apetite para ouvir algumas verdades, e são verdades de xingar ninguém ou de atacar a honra de ninguém, não sou disso, não. Mas verdades de trazer à tona aqui assuntos para a gente pensar junto. Não me assista. Não me assista. Porque eu vou sempre estar feliz pelo futebol, mas sempre vou olhar também o lado de fora, como é que está. O que é que pode causar, onde a gente pode chegar, de que forma a gente pode ser melhor. E eu não consigo enxergar hoje, nessa diretoria do Ceará, a possibilidade de a gente fazer
uma Série A tranquila, pelo menos. Quando eu vejo atitudes como a que eu vi. O Ceará subiu, me chamaram de incompetente. Não mudou nada, continua sendo incompetente. Os atos, o endividamento, as situações toscas mostram isso. Não mudou nada. Aí o outro vai e diz, olha aí, me humilharam. Porra! Vocês querem o quê, gente? Que o torcedor baixe as calças e diga, ei, é de vocês são os pica, são os caras, são os foda. Não é, velho. Não é. Não existe razão plausível para time nenhum na Série A dizer que aumentou a dívida porque está disputando a Série A. Então não sobe, não. Fica na B. Fica na B, porque Série A é caro. E agora, como é que vão fazer? O time subiu, e agora? É complicado. Eu queria falar isso mais como desabafo. E, mais uma vez, dizer, nós vamos ter aqui uma eleição sem discutir nada do Ceará. O João Paulo, teoricamente, tem a maioria, e a maioria está com ele. E tem gente que tem dinheiro para receber, segundo ele mesmo disse. É aquela história, né? Faria pouco meu pirão primeiro. Já dizia o meu amigo Sérgio Pinheiro. Saudoso Sérgio Pinheiro. Como eu tenho saudade do Serginho em algumas horas. Mas é isso aí. Deixa eu passar pelo chat aqui. Tem um superchat aqui do Cláudio Bandeira. Seus questionamentos são necessários, amigo. Alguém precisa falar que o rei está nu. Pronto. Uma colocação inteligente a tua. É isso aí. Infelizmente, é isso aí. Alguém precisa dizer que o rei está nu. E que o rei não passa fome. O rei está nu e o rei não passa fome. Mesmo tendo roupas para o rei vestir e mesmo tendo comida para alimentar os súditos. O rei não passa fome e o rei está nu. É interessante. Muito boa colocação. Inteligente. Bom dia, grande Selmo. Deixei meu like. Tem que mudar tudo lá dentro. É o Rei Dênio aqui, ex-lateral do Ceará. O Elcio está por aqui também. Se não houver mudança na gestão executiva do Ceará e a transparência de suas atividades, esse acesso será um pesadelo. Transparência é o que a gente mais pede. E transparência é algo tão nobre, cara, porque quando tem transparência, o próprio torcedor abraça a causa. O próprio torcedor defende. O próprio torcedor, ele abraça. Quando, por exemplo, se eu falo mal aqui do João Paulo, ou teço algum comentário, o torcedor fala, não, Celso, não é assim não, está aqui, ó. Você está falando besteira. Mas hoje, infelizmente, é como disse o Cláudio. O rei está nu, e aí eu acrescentei, e os súditos com fome. É impressionante. Grande Cosme Barbosa, sempre por aqui também. Olha aí quem está por aqui, o Dudu do Resenhando. Bom dia, grande Selmo. Torcida do Ceará tem que ir abaixo da média nacional. Tem que ir abaixo da média nacional. Acesso para muitos apagou tudo, vexame, todo o vexame que passamos nas mãos dessa executiva. Isso é um erro crasso. Um erro crasso. O cara que está batendo palma hoje, está feliz, amanhã ele vai estar chorando. Se o Ceará não se preparar para uma Série A, que cada ano que passa fica mais disputada, porque as SAFs estão entrando. Times quebrados como o Botafogo hoje compete. E compete a alto nível lá em cima. O dinheiro estrangeiro, mas compete. É disso que eu estou falando. Antigamente, o brasileiro eram 20 times quebrados. Flamengo endividado, todo mundo endividado até o talo. E não tinha onde buscar dinheiro. Hoje os caras têm dívida, mas têm dinheiro. Tem onde buscar dinheiro. A competitividade é outra. Olha o Cuiabá aí. O Cuiabá tem simplesmente por trás dele o agronegócio, que é a maior renda per capita do Brasil. Está na região do agronegócio. E o Cuiabá está caindo. Faltou alguma coisa lá. Não foi dinheiro, não. Com certeza não foi dinheiro. Bom dia, Selmo. Se esta gestão continuar, o Ceará cai para a Série B novamente. Estou avisando que hoje, diz o Mauro Almeida.
Fora JP Incompetente, Geilson Rocha, Deisiane está por aqui também. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Deisiane. Abraço para você. Obrigado pela companhia. Calma, Selmo. O Cláudio, no começo que eu falei. Amador demais, meu Deus. Infelizmente, a gente tem que ter essa noção, essa consciência. E o senhor do Ceará, Selmo, como está a situação dele? Rapaz, está lá trabalhando. Está lá trabalhando. Eu acho que esse rapaz veio para organizar a parte financeira do Ceará, que não estava legal. Eu acho que não estava legal, e todo mundo sabe, né? Ora, se eu tenho uma empresa que está dando prejuízo, as coisas não estão bem. Começa daí. E eu acho, aí o achismo meu, me perdoem, meus amigos, que fazem conteúdo para o Ceará, falta isso aqui, ó. Falta discutir isso aqui com o seu público. Porque o Ceará não é só futebol. O Ceará estando mal no futebol, você vai vender sua propaganda mais barato. Você vai fazer live com o pessoal que não tem muita expressão de Série B. Vocês têm noção do que é um crescimento para uma Série A? Ano que vem eu vou fazer live com a torcida do Flamengo, do Vasco, do Grêmio. A probabilidade de crescimento do canal é muito maior, de ganhar dinheiro é muito maior, uma propaganda será muito mais cara. E eu tinha um contrato, meu contrato com a Brahma, se o Ceará sobe, dobra. Então eu já botei 100% aqui no bolso do meu contrato com a Brahma. Olha só que tipo de negócio, como é bom. Como acesso traz benefício, como é bom. Agora, a gente tem que ter essa noção e defender com inteligência o que tem pela frente, o que é melhor para nós. Então, por que vocês não discutem isso, gente? Por que vocês têm medo de falar de política? Para não se comprometer? A imprensa, chamada, como é que eles chamam? Imprensa alternativa, né? Que é os produtores de conteúdo, eles não deveriam ter rabo preso com ninguém. Era para falar de todos os assuntos. Mas o camarote, mas amizade. Eu não quero amizade de ninguém. Os meus amigos eu já tenho. Eu não quero ser amigo de diretor do Ceará. Eu não quero ser amigo de presidente do Ceará. Os meus amigos já estão na minha vida. Eu tenho 53 anos. Será muito raro daqui para frente eu fazer um amigo. Amigo. Eu posso ter muitos conhecidos. Amigo mesmo. Não rola. Os meus amigos, aqueles que eu saio para tomar cerveja com eles, que anda na minha casa. Aliás, amigo mesmo, eu vou dizer a vocês, eu tenho 2 na minha vida hoje. 3. Eu tinha 4. Perdi meu pai. Hoje eu tenho 3 amigos. Meu irmão Ricardo, que mora em Salvador, voltou para Salvador agora. Vai estar lá no Colégio Militar de Salvador, se Deus quiser. Grande comandante. Esse aí é fera demais. Esse é fera demais. Tem meu amor e minha admiração. Meu filho Matheus, que é um baita de um executivo. Baita de um executivo. Matheus Vinícius, baita de um executivo. Esteve na Confute durante um tempo, né? Trabalhou na Confute, aprendeu muito. O garoto trabalhou comigo nas minhas empresas. Desde pequenininho, 9 anos, o Matheus já estava dentro da empresa. Foi para a Confute, aprendeu para caramba. Hoje é um baita de um executivo da Prudential. Tem a franquia dele da Prudential, a maior seguradora do mundo, seguradora americana, 150 anos, o Mateuzinho tem uma franquia da Prudential. A Prudential é simplesmente a empresa que faz o seguro do Gustavo Lima, só para vocês terem uma ideia. A franquia do meu filho Matheus, esse é meu amigo pra caramba. O outro, o Rickson, o Riquinho, que é meu sobrinho, que é filho da minha irmã, mas ele me tem como pai, eu crio ele, e me tem como pai, eu tenho como filho, o Riquinho, que faz engenharia mecânica, gosta de mecânica, gosta de carro, e já atua no mercado, né? Atua no mercado, está fazendo faculdade, um menino novo, era do Exército, saiu do Exército. Pai, eu quero ir fazer engenharia mecânica. Vá, meu filho, você pode ser o que você quiser, só depende de você. Então, meus amigos, em tese, são meus filhos e meu irmão.
o resto são conhecidos. Tenho estima por muita gente que eu conheço. Entre eles, eu posso citar aqui um cara que eu quero muito bem e que a vida está nos tornando amigos, Carlos Alberto, do Resenhando. Esse eu tenho profunda admiração. E a gente conversa muito, a gente tem até segredos. A gente sabe guardar segredo, né, Carlinhos? Nós dois, a gente conversa aí, muita coisa que você me confidencia, eu também para você. A gente vê que é um cara seguro, um cara de confiança, você pode confiar. Mas, sinceramente, são conhecidos, são pessoas que eu quero bem, que eu gosto e tudo, mas eu não faço isso aqui para ter amigos. Não faço, de forma nenhuma. Até porque eu sou muito difícil de fazer amizade. Eu sou um cara difícil mesmo. Eu faço questão de dizer isso. Eu não sou um cara que está rindo para todo mundo, não. Embora seja um cara muito dócil, muito generoso, coração aberto a conhecer muita gente nova, entendeu? Até porque, né, não tem por que ser diferente. Mas eu acho que o Ceará merece ser mais discutido por quem faz a mídia alternativa, até porque a ideia da mídia alternativa é dar vez e voz ao torcedor. É a gente olhar para a mídia tradicional e dizer, porra, esses caras não falam o que a gente quer ouvir. Aí você vai para a mídia alternativa, você não escuta também, porra, você está fazendo o quê? Grande Fernando Braga, bom dia. Se o JP cometer na Série A metade dos erros cometidos na Série B, corremos um grande risco de ter uma campanha parecida com a do Atlético de Goiás. Ou, quem sabe, até a do América de Natal, que é a pior de todas, né, da história. Tá? Esse caminhão foi o mesmo alugado pela oposição no dia da votação do Estatuto. Segundo fontes, é de alguém ligado ao diretor do mascote. Será que foi superfaturado? Dudu perguntando aqui. JP caiu de paraquedas, usou a presidência para ganhar experiência. O que mais me preocupa são os acordos feitos desde 2022 e que tem atletas que até hoje esperando receber do Ceará. Será que está pago? Não, não está, não. Inclusive, o Vina é um deles, né? Que ainda tem a receber. Bom dia. Nós, torcedores, temos que fazer uma limpeza na diretoria do Ceará. Esse é o David Gonzaga. Grande Davi Gonzaga. Esse aqui é fera. Ó, verdura, viu? Verdura. Maior verdureiro do estado do Ceará, esse cara aqui. Verdura limpa, boa, qualidade, top demais, meu amigo David Gonzaga. Eu acho que ali no Maracanã. David, me manda aí, Davi. Me manda aí o endereço aí direitinho. Para eu divulgar aqui, que você merece ser meu irmão, parceiro, meu membro há mais de um ano. Membro aqui tem prioridade. Parabéns, Ceará. Agora faça um time de Série A. 2025, o único time do Nordeste na Série B será o CRB, o único representante. É verdade. É outro que também tem que se organizar. Porque a administração do CRB acabou com o time esse ano. Olha aí o Carlos Alberto. Falei dele, está aqui ele aqui. Ó. Um abraço, Carlinhos. Vai entrar muito dinheiro. Essa diretoria não vai largar o osso. Subir para a Série A é fácil. Ficar lá é outra história, diz Manuel Guilherme Filho. Antônio Armando. Selmo, você é um dos maiores talentos das lives esportivas do Brasil. Obrigado, meu irmão. Muito grato pela sua deferência. Olha, João Paulo disse que Gramacho. João Paulo, péssimo gestor de futebol, é cria de Robson de Castro, que ainda comanda Nazintoca. Nazintoca é boa, Paulo. Nazintoca, para quem está fora do Ceará, aqui no Nordeste, Nazintoca é por trás dos panos, né? Por trás das cortinas. Tocado, como a gente fala, né? Vem do termo tocaia, Nazintoca. Selmo, tem que largar o aço mesmo, porque quase que não subimos por causa da incompetência das diretorias de Ceará e do esporte. Meu clube, é verdade, João Vitor. Diga-se as janelas e contratações, né? Não vem ninguém que acrescentou nada. Selmo, se JP continuar, a torcida tem que fazer cobrança lá na sede para formar um time forte e cobrar todo dia para não acontecer o que houve em 2022. Selmo, é muita malandragem, agora que o Ceará subiu, ninguém vai querer largar o osso, diz o Luiz Tromba. Luiz Tombra, patrão. Luiz Tombra, rapaz. O nome do homem é Tombra. Negócio de Luiz Tromba. Tromba é negócio lá do Luiz Heitor.
Temos que fazer a campanha parecida com o nosso rival. Vamos cobrar todo dia. A nota de corte vai ser essa. Então, o cara já vai para a Série A sabendo que 70% do torcedor não quer ele lá no carro que ele está. E tendo o rival como patamar para ir buscar. Ou seja, não vai ser fácil, não. Cobrança, se você acha que a cobrança está pesada, você espera o ano que vem. O Ceará podia ganhar até 300 milhões na mão dessa gente, não adianta nada. Quando eu digo assim, eu tenho um ditado que é assim, dinheiro na mão de incompetente não vale nada. Tá? Não vale nada. Parabéns, Selmo, você é o único que fala a verdade dos produtos de conteúdo, dos produtores de conteúdo. Acho que ele quis dizer isso. Bom dia, Selmo. Vi 2 times cavando seus retornos ano que vem. Mirassol, fechando com ex-jogador, Bigode, e Ceará já anunciando alguns jogadores do atual elenco. Zélio, tem que renovar aí 85%, cara. Sinceramente. O que o Ceará vai fazer com o Janderson, hein, gente? Janderson vai voltar para o Ceará. Vocês sabiam que ele tem contrato até o final de 2025? Emprestar de novo? Será que tem quem queira? Meu Deus, é complicado. Selmo, bom dia. Acho que o Ceará tem que ser bastante criterioso e montar um time de operários e investir em alguns jogadores diferenciados para permanecer na Série A. Certo. Selmo, o Ceará subiu mais. Se continuar com essa diretoria, pode ter certeza que não vai mudar muita coisa. Falando aqui, um Leonino, bom dia. Plenilton Faustino, abraço, Plenilton. Grande Selmo, abraço da galera de Brasília, Embaixada de Brasília. Cara, eu tenho profundo respeito por vocês. Tenho profundo respeito por vocês. Olha, o meu irmão passou 3 anos aí em Brasília, na DECEM, e eu não fui aí a Brasília vê-lo e assistir o jogo aí da Embaixada. Mas hoje eu tenho um grande amigo em Brasília, cara que eu estou aprendendo a gostar, gente boa, sério. Não é porque é juiz, não, porque isso para mim não importa. Depende dele para nada. É amizade mesmo, de coração. Edson Costa, meu abraço, meu irmão. Abraço ao Bernardinho. Bernardinho chora quando não tem jogo do Fortaleza. Esse é bom, rapaz. Esse aí é danado. Aprendeu bem direitinho, do jeito que eu fiz com o Matheus aqui. É bom, abraço para você. Aí eu vou ver o Edson, vou fazer uma visita a Brasília. Eu gosto muito de Brasília, né? Morei no Octogonal, tenho amigos em Brasília. Grande Pedro aí da Polícia Militar de Brasília. Grande abraço aí, Pedrão. Pedrão que sempre está aí com o pessoal da Embaixada de Brasília, né? Pedro, que é cearense aqui de Horizonte. Advogado não, ele é bacharel em Direito, que é policial militar, não pode advogar. Mas é um cara maravilhoso, amigo do Rochinho, meu primo, gente boa demais. Tá? Então, abraço a todos vocês aí da Embaixada de Brasília, vocês representam essa força na torcida do Vozão aí no Planalto Central. Márcio, o cara, com toda a ruindade, subiu o Ceará. Então, nada mais justo do que o cara usufruir da primeira divisão. Muito legal o cara preparar, deixar o time na Série A e outro usufruir, né? Não, isso é eleições. Eleição, macho, é assim. O cara fica o período, ele não tem certeza que ele vai permanecer, não. Essa é a democracia. Agora, se ele comprar um clube para ele, ele pode fazer do jeito que você está dizendo. Subir o time e continuar lá, porque ele é dono. O Ceará não tem dono, não. Manelzinho. Selmo, infelizmente, tem muito torcedor do Vozão achando que ele irá, na Série A, irá fazer uma campanha parecida com o Fortaleza. É a desilusão, e a desilusão poderá ser grande. Precisamos ter pé no chão. Além do pé no chão, competência. Temos que buscar competência, acima de tudo. João Paulo é cria dos outros. Vai fazer tudo para deixar o Ceará em 16º colocado, diz o Carlos Moraes. Selmo, sou Fortaleza, mas você está certo. Foi um acesso para não maquiar os erros cometidos. Porque se passar pano, volta próximo ano para a Série B, eu também acho. Bom dia, Selmo. Itapajé, a atual diretoria teria coragem de fazer uma enquete dentro do quadro dos atuais sócios, torcedores, para saber se estes estão satisfeitos? Olha, Anchieta, Sávio, eu vi pesquisas já de alguns canais. Em todos os canais a média é essa, 70-30. 70 pelo não e 30 pela continuidade. É a média do que a gente vê
entre o torcedor do Ceará. Selmo, você acha que querem prejudicar o Fortaleza colocando Caio Max no VAR? Esse que em 3 partidas prejudicou o Fortaleza? Eu acho não, tenho certeza. Você não tem, não? Eu tenho. E o pior, Selmo, tem muita live alimentando os torcedores do Vozão que o Vozão irá fazer boa campanha, quando, na verdade, a meta é não cair. Bom dia, JP teve suas falhas, mas o cara ganhou a Copa do Nordeste, o cearense, em cima do todo-poderoso Leão. E um acesso, nem o maior presidente, que foi Evandro Leitão, conseguiu isso. Evandro foi campeão do Nordeste, Evandro conseguiu acesso, e Evandro foi campeão em cima do Fortaleza. O amigo está desinformado. Tá? E para o desespero de muitos, Evandro ainda é prefeito de Fortaleza. Para o desespero de muitos, Evandro ainda é prefeito de Fortaleza. Bom dia. O JP teve suas falhas, mas o Ceará... repetiu de novo. Eu sei que você gosta do JP, já tá entendido. Quero pelo menos uma Sula. Sei que vai ser briga grande contra o Z4, mas temos que formar elenco competitivo, obviamente, dentro das nossas limitações. E a gente tem que ter a consciência que o Ceará tem compromissos a saldar, dívidas judiciais a pagar, fisco para pagar, manter a folha em dia e também as obrigações e se manter vivo dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, é muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade. De novo, filho. Já vi aqui. Basta fazer uma vez, cara. Eu vou ler sua mensagem. Precisa mandar 10 vezes. Selmo manteria David Ricardo, Richardson, Lourenço, Pulga, Ailon e Saulo. O resto pode pegar o beco. Vamos lá. David Ricardo eu manteria, mas acho difícil. Richardson não manteria. Eu acho que o ciclo dele se encerrou, e se encerrou de maneira maravilhosa. Ele com acesso para a Série A. Lourenço, eu acho que eu daria uma chance ao Lourenço. Pulga eu também daria, mas não tem. Acho pouco provável ficar. Ailon e Saulo pode mandar embora. Pode mandar embora. Para a Série A, não rola. Não rola. Tá? Não rola. Quem pensa esse ataque, fizemos o maior ataque da Série B numa Série A, gente, não tem parâmetro. Pelo amor de Deus. Tá? Bom dia, Selmo. Sou aqui da Bahia e torço pelo futebol nordestino, só não pelo rival aqui. O Ceará não pensa em virar SAF, não? E buscar investidores? Olha, Juvenal Paixão, eu acho que é até a tendência, mas os conselheiros do Ceará, eles têm resistência ao Ceará mudar o estatuto. E para virar SAF, a primeira coisa que o Ceará tem que fazer é modernizar o estatuto dele. Então, para esse ano é muito difícil. O Laio não tem jeito, estamos juntos na Série A, meus irmãos canalenses. Perdeu a oportunidade de me assistir. Tchau. Live séria, você vê com papo besta desse. Ó. Vai procurar uma jumenta para dar banho. Selmo, você é consciente do Carlos Moraes. Selmo, manda um alô para o Diego Souza, do grupo do o torcedor do Ceará desmaiou 3 vezes com a subida do Ceará. Ó, putaria, macho. Ó, putaria. Essa foi boa demais. Selmo corrigido, tamo junto. Obrigado, Selmo, por você ser um canal que fica lambendo os ovos da diretoria em troca de migalhas. Obrigado, Selmo, por você ser um canal que fica lambendo os ovos de diretoria em troca de migalhas. Esse cara aqui, ele deve fumar maconha estragada, ou deve enfiar o dedo no cu e ficar cheirando o dia todinho, porque não tem dinheiro para comprar maconha, ou deve beber Coca-Cola Choca. É outro pau na roda que vai se embora. Esse filho de rapariga nunca veio aqui para a banda de diretoria. Aí vem com um comentário desse, um arrombado desse. Agora deu medo. Ai, procurar enfiar o rabo numa estaca, macho. Selmo, não gosto dele não, viu? Para mim, o Evandro nunca será superado. Mas tem que ser justo, né, Selmo? Ele ganhou. Isso eu nunca neguei, né? Eu nunca disse, agora falou como diz o outro. Eu nunca neguei, inclusive já destaquei por que ele ganhou tanto. Eu fico me perguntando, cara, como é que ele ganhou tanto, com tanta incompetência? E quanto é que vai custar esses ganhos aí do Ceará para o Ceará com o João Paulo na presidência? Não sei. Eu acho que o caso do Barleta disse muito do que é o Ceará e do que o Ceará foi esse ano. O Ceará, gente, perdeu o Barleta, arranjou uma dívida de 16 milhões de reais
né? Se juntar o que tem que pagar ao São Bernardo e ao Barleta, e ao próprio Zé Roberto, vamos acrescentar mais 2 milhões aí, 18 milhões de reais. Segundo o diretor jurídico do Ceará, porque o Ceará não tinha dinheiro para pagar a FGTS, isso ele disse na live do Del Luiz. Tem gravado, eu tenho gravado aqui. Vocês já viram já. Não tinha dinheiro para pagar FGTS. Como um presidente viabiliza um time do tamanho do Ceará a não ter dinheiro para pagar FGTS? Eu fico me perguntando como é que o cara consegue. Aí esse é meu parâmetro para imaginar como será. Né? É assustador, gente. Selmo, o JP montou uma boa diretoria de futebol com Haroldo Martins. Sim, Haroldo, ele foi competente. Ele caiu de paraquedas lá para salvar o Ceará e ele se cercou de gente competente. Ele cai exatamente daquele modelo que eu falo, que o cara não precisa entender de tudo. Ele precisa se cercar de pessoas competentes para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Haroldo, sim. Baita de um diretor do Ceará. Se tem um diretor que a gente pode bater palma, Haroldo. Aliás, tem um detalhe, tá? Nunca deixou de me responder uma pergunta minha. Nunca. Nunca. E vou fazer também justiça aqui ao Israel, que é o diretor de comunicação do Ceará. Sempre tive muito entreveiro com o Israel no comecinho, tá? Mas um ato dele para comigo, quando estive no Ceará, naquele momento lá da questão do estatuto, eu me desarmei com ele. Porque assim, eu me desarmo com as pessoas. E um ato, às vezes, diz muita coisa. Ele foi lá onde eu estava na arquibancada, Selmão, uma água mineralzinha para você. Olha só que besteira, né? Mas ele mostrou ali que ele não estava armado contra mim, que ele não tinha nada contra mim. E eu tinha um olhar muito diferente em relação a ele. A partir dali mudou o tratamento. Sempre que eu solicito alguma coisa, ele me atende. Sempre que eu peço uma informação, ele me dá. Ou seja, foi maravilhoso. Cabeça Branca, um abraço para você aí. Tá? Lucas Dubruski, o JP Sanches e o Ricardinho. Esses caras, se manterem, temos grande chance de ir na Série A. São competentes, mas eu não sei até que ponto a limitação pode privar eles de fazer investimentos que possam dar resultado dentro de campo. E o Haroldo já falou também que não tem interesse em ficar. Eu não sei se ele vai rever isso, mas ele já deu essa entrevista, inclusive, na Rádio Verdes Mares, dizendo que não continuaria. Concordo, Selmo. Só espero que a diretoria não mantenha jogador por amizade. Série A é outro nível. Bom, o Condé já tem esse exemplo no Vitória. Ele já passou isso lá no Vitória. Eu não acredito que ele vai cometer os mesmos erros no Ceará. Você não leu minha pergunta anterior. Bom dia, Williams Cândido. Cadê a tua pergunta? Selmo, corrigindo. Eu passei, foi... Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar e vou ler. Bora lá. William Cândido. Não acho que a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não achei, não. Não achei, não. Manda ela de novo aí. Eu acho que ela não veio, não. Tu pensou que mandou, mas ela não chegou para mim, não. Tá? Você botou Selmo corrigindo, foi a tua primeira mensagem. E agora tu mandou essa. Manda aí, que eu leio aqui, com certeza. Macho, João Paulo teve 3 transferban, um monte de dívida, tanto que buscou o CEO do Bahia para pagar as chamas. Ainda tem babão defendendo osso, diz o Everton. Esses da diretoria atual têm que sair todos, só deixar o sócio torcedor votar, todos incompetentes. Infelizmente, esse ano não tem mais o que fazer. Né? Selmo, essa semana terá live falando sobre o mercado da bola. Ou essa semana será para a parte política, já que dia 28 será as eleições. Não. Esse aqui é o último evento que eu faço em relação à política no Ceará. Não vou falar mais de política, até porque isso me desgasta. Porque eu estou falando aqui, eu sei que talvez alguém se sensibilize, alguém que vota, né? Porque a ideia aqui é fazer refletir quem vota, quem tem poder de voto.
Como o sócio-torcedor não vota, como o torcedor não vota, enfim, complicado. Tá? Eu não pretendo me desgastar como ano que vem. Eu não vou falar de política no Ceará. Não pretendo, pelo menos. Eu quero falar de time. Tá? Mas abrindo o olho, que a política do Ceará, ano que vem, pode levar o Ceará de volta à Série B. E o meu medo é da exposição da marca. Como nós fomos ano passado, ou foi no começo desse ano, com o futebol feminino. As eleições será quinta-feira, dia 28. Selmo, você me parece um cara consciente. Você não acha que o JP deixou de pagar essas dívidas para manter os salários em dia? Acredito que sim. Eu acho que ele fez certo até. Não, eu não falo todas as dívidas, né? Porque tem dívidas aí que não rola. A história de pagar salários em dia, vamos botar do meio do ano para cá, porque o Haroldo falou que estava em dia. Depois que o Haroldo entrou, o Haroldo disse várias vezes que o salário estava em dia. Eu não sei, na verdade, né? Eu sei que, de toda forma, deixar de pagar dívida para pagar salário mostra que a incapacidade gerencial do clube em arranjar dinheiro para grande. Tá? Sobre a venda do Arthur Cabral, que até hoje não teve prestação de contas, para onde foi esse dinheiro? Eu não sei te falar. Inclusive, tem uma parcela do Palmeiras que o Ceará nunca disse se recebeu ou não. Né? Aquela querela do dinheiro que o Palmeiras vendeu, a parte total que ele tinha do Arthur Cabral, que pertencia 50% ao Ceará. Ninguém nunca disse como foi que ficou aquilo lá. Olha aqui o Alvinegro revoltado, rapaz. Está aqui com a gente. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Saudações, Alvinegras, Selmo. Sobre a questão da eleição para presidente do clube, na sua opinião, João Paulo é reeleito? Cara, a tendência, pelo número de conselheiros que tem a favor dele, é que seja eleito. Tá? Mas, talvez eu falo, as pessoas vão olhar muito para o acesso, para o título, e vão esquecer o contexto das coisas. Mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é alertar. Beleza? Meus amigos, 1h11 de live. Queria mandar um abraço a todos vocês. Tem uma parte de música que eu botei aí hoje, para a turma ficar no aquecimento. Daqui a pouco eu vou cortar para entrar na live direto. Beleza? Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado pela companhia. Muito bom ter aqui com vocês. Se eu ver aqui, o menino está dizendo aqui ainda uma coisa. Deixa eu só botar aqui. Segundo o senhor Robson, ele seria a galinha dos ovos de ouro dele. Numa entrevista, ele falou isso. Imagina se fosse a galinha dos ovos de bosta. Como é que seria? Selmo não tinha lhe acompanhado ainda. Mas parabéns pelo seu programa. Manelzinho, tamo junto, Manelzinho. Fica com Deus aí. Beleza? Abraço, gente. Vou deixar vocês com a Brahma, hein? Agora o faturamento agora é alto. É o dobro, papai. Eu vou tomar uma Brahma, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra você ter saudade, vai sentir saudade. Eu vou tomar uma Brahma, quebrar esse gelo, fingir a verdade. Louco pro show do Gustavo e posta no feed. Pra você ter saudade,